Vamos relembrar, pessoal, que os pulmões localizados dentro da cavidade torácica, eles apresentam uma relação direta com as costelas. Nós podemos ter a formação de arcos costais anteriores, dentro de uma perspectiva anterior. Então, a relação que existe da área pulmonar anterior com essas costelas, com esses arcos costais, e também com os espaços entre as costelas, os espaços intercostais, que deve encerrar aproximadamente até o espaço intercostal entre a sexta e a sétima costelas. Isso aproximadamente, tá? E que a clavícula, ela tem um posicionamento que passa a referenciar o ápice pulmonar ainda pela perspectiva anterior. Tá? Então a gente consegue perceber que na parte mais anterior do tórax, a referência que nós temos para a região superior do pulmão, tá? Ela tem como base a percepção do alinhamento da clavícula, tá? Das duas clavículas, tanto direita quanto esquerda. Já numa imagem posterior, a gente precisa ter a referência das vértebras da coluna, tá? Então nós temos aqui os processos espinhosos das vértebras, de T1 até aproximadamente T10. Os processos transversos que se projetam lateralmente na direção dos pulmões e a relação que existe com as costelas. A gente sabe que existe uma articulação aqui, costotransversária, tá? E a formação das costelas que fazem uma projeção arqueada através dos seus arcos costais posteriores. E aí a gente já observa que na parte posterior pulmonar tem-se uma relação de aproximadamente entre a primeira costela, o arco costal da primeira costela, até as intermediações da 10ª costela aproximadamente. Então você vê que existe uma relação anatômica de posicionamento um pouquinho diferente entre a região anterior e a região posterior desses arcos costais com o nível pulmonar. Também considerar que os pulmões apresentam diferenças significativas e que a sua característica geral em topografia se dá através da formação de um ápice de formato estreito, de formato afilado na região superior, né? Nós temos aqui um pulmão direito e um pulmão esquerdo. A região mais inferior pulmonar, considerada base pulmonar, de aspecto mais largo, apoiada sobre as cúpulas diafragmáticas. A presença dos lobos que compõem cada pulmão, então no pulmão direito o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior, no pulmão esquerdo o lobo superior e o lobo inferior, e as fissuras, que nada mais são do que pequenas brechas de separação entre esses lobos. Tá? Então aqui a presença da fissura horizontal no pulmão direito, né? Separando o lobo superior do lobo médio, isso classicamente vai acontecer. E a fissura oblíqua, que é comum tanto no pulmão direito quanto no pulmão esquerdo, mas que ao nível do pulmão direito, a origem desta fissura é bastante cranial, é bastante superior, a ponto de sua extensão se direcionar diagonalmente no sentido inferior, mas podendo separar não só o lobo médio como o lobo inferior do pulmão direito, mas como também o lobo superior e o próprio lobo inferior, dada a sua extensão, dado o seu comprimento. Tá? E que, através dessas pequenas diferenças, nós fazemos as considerações dos dois pulmões. Olhando para uma visão mais interna, a gente percebe que o pulmão ele apresenta uma região de enraizamento, né, chamado de hilo pulmonar, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E esse hilo pulmonar, como o próprio nome diz, é uma raiz, é uma região de estruturação por componentes tanto de condução aérea como componentes vasculares e também de estruturas nervosas e plexos linfáticos. Então aqui a gente consegue observar um corte feito ao nível do brônquio pulmonar direito, né, o brônquio principal direito, que a partir deste nível ainda vai se ramificar profusamente dentro dos pulmões. A presença das artérias pulmonares, das veias pulmonares e também de estruturas linfonodais e
presença de plexos nervosos, que nesta imagem já fica um pouco mais complicado de se visualizar, mas o conjunto de todas elas, todas essas estruturas, vão formar o hilo pulmonar, do lado direito. E do lado esquerdo a gente observa o brônquio pulmonar esquerdo, o brônquio principal esquerdo, as artérias pulmonares, as veias pulmonares, os linfonodos da região, né? Linfonodos traqueobrônquicos, e também nós teríamos a presença de plexos nervosos, no caso, o plexo pulmonar, né? Adentrando essa região hilar e se ramificando, alcançando áreas bastante distintas e áreas de grande expansão ao nível pulmonar.